TV Comunitária do Rio de Janeiro, Núcleo Consciência e Artes, aqui na OAB Rio de Janeiro, cobrindo o lançamento do livro de Nilmário Miranda, Histórias que Vivi na História, ele que foi deputado federal e ministro também de Direitos Humanos. TV Comunitária, Canal 6 da NET, nós estamos aqui na OAB, na Comissão de Direitos Humanos, a vice-presidente Nadine Borges, que já vai direto ao assunto. Nadine, como é que nós podemos ver hoje o panorama, como é que está aí os cenários hoje, direitos humanos no Brasil, na América Latina também, no mundo, né, com Trump e companhia limitada? Não, para nós que atuamos nas causas de direitos humanos, nós sempre precisamos lembrar que os direitos humanos, as violações dos direitos humanos, elas começam com casos singulares, individuais, mas que se transformam em causas coletivas. E o papel da Comissão de Direitos Humanos nesse momento é cuidar disso, é advogar em defesa de todos os direitos humanos, porque muitas pessoas, mulheres, homens, ao longo de séculos, resistiram e lutaram muito para que a gente chegasse até aqui. E se nós hoje vivemos uma democracia, estamos em um país cuja Constituição Federal ela ainda está em vigor, ela continuará em vigor e vai depender de cada um de nós lutar para que não haja mais retrocessos nesses direitos. Alguns já foram anunciados, mas cabe a nós, não só aos advogados, às advogadas de direitos humanos, cabe à sociedade brasileira defender hoje a Constituição Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, está disposta a fazer tudo o que for possível para defender a Constituição, acionar os tribunais superiores e defender nossos direitos, porque se a gente não fizer isso, ninguém fará por nós. E a nossa causa ela é coletiva. É em nome da liberdade, é em nome da dignidade, é pensando numa população hoje que vive nas ruas dessa cidade, não só aqui no Rio de Janeiro. A pobreza vai aumentar e no que depender de nós, e eu espero que dependa também disso de cada um que está nos assistindo, a reforma da Previdência não vai acontecer. Eu acho que é isso só que a gente pode dizer nesse momento, porque isso é o fim da nossa dignidade, o Brasil apoiar hoje uma reforma da Previdência e aprovar essa legislação. Então, assim, em nome da liberdade, né, em nome do futuro das próximas gerações, a nossa principal bandeira de luta nesse momento de quem defende a humanidade é lutar contra a reforma da Previdência. Doutora Nadine, Nilmário Miranda hoje está lançando o livro, né, Histórias, que fez parte da minha história também. Foi presidente também, o deputado federal, presidente também foi ministro, né? Nosso primeiro ministro de Direitos Humanos no Brasil. Isso, e hoje a OAB aqui acolhe Nilmário para fazer esse lançamento aqui também. Uma palavra sobre Nilmário, sobre o desemprego que está batendo o recorde, que também acho que são direitos humanos também, e a nossa população de rua que está cada vez maior também, se fala. Né? Antes de falar do Nilmário, hoje quando eu convidei, né, nós convidamos as pessoas para estarem aqui nesse lançamento, é uma oportunidade única de nós ouvirmos alguém que desde jovem militou nos movimentos da igreja, militou em diversos movimentos sociais e não por acaso foi o nosso primeiro ministro de Direitos Humanos nesse país, recebeu da presidenta Dilma o Prêmio Nacional de Direitos Humanos pela defesa que ele sempre fez dessas causas. E pessoas como o Nilmário nos ensinam, e hoje nós temos muitos jovens nessa comissão, pessoas que exercem uma militância hoje na área dos direitos humanos, em defesa, né, de todos esses direitos, e ouvir o Nilmário é preservar essa memória, é mostrar que pessoas que se dedicam a essas causas, as causas coletivas, elas fazem muita diferença. E Nilmário é um homem que fez diferença na história do Brasil. E é uma oportunidade única para nós estar aqui hoje, ouvir o Nilmário e ler o seu livro, As Histórias que Vivi, né, na História, está aqui o livro, né, Histórias que Vivi na História, publicação, que nós estamos lançando hoje aqui na OAB. É uma homenagem a um grande lutador, a um grande defensor dos direitos humanos, que merece leitura, merece reflexão e nos instiga para a luta para enfrentar justamente isso que nós falamos aqui, para enfrentar a miséria cada vez maior nas ruas desse país. Maravilha, professora, também. Ninguém
união, né? Ninguém solta a mão de ninguém nessa que está voltando o sufoco, né, professora? E denuncie, gente, denuncie as violações, venham à sede da OAB. Se vocês souberem, identificarem na rua qualquer situação de violação contra crianças, contra idosos, contra a população de rua, não vamos silenciar. Nós só temos esses direitos porque muitas gerações que nos antecederam não silenciaram. E o Nilmário Miranda é uma prova disso. A nossa deputada Renata Souza, também presente no lançamento do livro do Nilmário Miranda. Deputada, então, direitos humanos hoje, como está demandando, né, mais do que nunca nesse instante? Exatamente, e o livro do professor Nilmário, sem dúvida nenhuma, é uma aula de cidadania, é uma aula de garantia de dignidade humana, e é por isso que a gente fez questão de vir a esse encontro, né? Eu sou presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Alerj e tenho aí, nesse momento de polarização da política, sofrido inclusive perseguições políticas, né? Porque defender direitos humanos hoje, nessa polarização política, é quase que um absurdo muitas vezes quando a gente fala de dignidade humana. Então, ali na Comissão de Direitos Humanos, a gente está tendo muitos entraves para o nosso trabalho cotidiano, principalmente à luz dessas operações policiais que utilizam os helicópteros como plataforma de tiro. Nós estamos questionando esse tipo de ação. Já fizemos, enquanto deputada estadual, né, eu fiz um comunicado à ONU e à OEA sobre esse tipo de operação, o quanto que ela viola a dignidade humana. Enfim, a gente está agindo na nossa prerrogativa, né, nas nossas obrigações e atribuições de deputado estadual. E há uma frente também de deputados progressistas, humanistas, que também atuam e estão juntos, claro que com o povo brasileiro também. Sim. Né? Então, essa frente de deputados, né, progressista é o que a gente espera, né, conseguir dar uma sintonia de trabalho, porque afinal de contas os ataques aos defensores e às defensoras de direitos humanos são muito grandes. A gente precisa lembrar que o Brasil é o país que mais mata defensor de direitos humanos. A gente tem o último caso aí há 14 meses atrás, a execução sumária de Marielle. Até hoje a gente não sabe quem mandou matar a Marielle. Eu fui chefe de gabinete da Marielle, né? Crescemos juntas na Maré, construindo toda a nossa militância de defesa intransigente dos direitos humanos juntas. A gente construiu juntas a metodologia de trabalho na Comissão de Direitos Humanos para o atendimento às vítimas de violações do próprio Estado. Enfim, a gente tem um trabalho muito grande. Ver uma parlamentar defensora dos direitos humanos executada sumariamente, o Estado brasileiro ainda não deu uma resposta concreta sobre quem mandou matar a Marielle, sem dúvida nenhuma é um risco para a nossa democracia, para o Estado Democrático de Direito, quando uma defensora de direitos humanos tem a sua vida interrompida de uma maneira tão violenta, de maneira tão covarde, como foi a vereadora Marielle Franco. Então, a gente continua cobrando do Estado brasileiro, do governo do Rio de Janeiro, quem mandou matar a Marielle e o Anderson. Maravilha. Olha, TV comunitária, os canais estão abertos. Esperamos também fazer com a senhora, lá na nossa TV, uma entrevista lá na comissão, no nosso núcleo Educação e Cultura. Perfeito. Maravilha, viu? Perfeito. Muito obrigada. Eu me disponho a estar com vocês. Eu acho que é importante e fundamental todo o trabalho de democratização da comunicação. Eu venho dessa experiência, né? Eu fiz comunicação comunitária a minha vida toda nas favelas e periferias do Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, democratizar o acesso à informação é algo fundamental para que a gente possa emancipar as pessoas, que possam emancipar sujeitos que não sejam sujeitos à política, mas que possa ser sujeito da política, colocando as suas demandas e necessidades mais imediatas. Vamos terminar essa nossa pequena entrevista aqui com uma homenagem a Marielle Franco. Marielle Franco presente. Presente hoje e sempre. Em primeiro lugar, destacar que direitos humanos, defender direitos humanos é defender a vida, na sua dimensão humana, da sua integridade, na sua dimensão política, do direito de manifestação, da liberdade política, na sua plenitude. Direitos humanos é a defesa da vida na sua plenitude. E aí, em relação ao governo Bolsonaro,
o que nós temos é um governo que nós podemos dizer que é anti-direitos humanos. É um governo que se manifesta e se coloca como contrário, como uma negação a direitos humanos. E digo isso citando vários exemplos. Um governo que exalta a tortura, um governo que promove a discriminação política, que diz que tem que livrar o Brasil da esquerda, que se coloca enquanto um governo perseguidor, né, retomando aquele discurso do regime militar, um governo que despreza direitos humanos mais elementares, despreza os direitos dos presos a terem minimamente dignidade na prisão, onde estão recolhidos, despreza a questão do direito dos sindicatos de poderem atuar com liberdade. É um governo que promoveu uma medida provisória impedindo até o desconto voluntário ao sindicato na folha de pagamento, essa medida provisória 876. Então, são várias dimensões dos direitos humanos que eu digo, tem a ver com a integridade, e daí a luta dos direitos humanos contra a tortura, que é uma das grandes bandeiras, a questão da integridade física, mas as suas diversas facetas, suas diversas dimensões, previdenciária, saúde, educação, um governo que se coloca contra tudo isso, é um governo que se coloca contra a vida. E também, importante destacar, contra a memória. É um governo que está querendo reescrever a memória no país. Eu sou diretor do Centro de Documentação e Pesquisa aqui da OAB do Rio de Janeiro, que é o Centro de Memória da seccional, e o que nós vemos, o que eu digo aqui, o que eu posso dizer, é um governo que se coloca, que está querendo reescrever a história do Brasil, mas não é reescrever a história, porque a história pode até ser acrescida e se levantar mais aspectos dela, mas é um governo que está querendo negar fatos, que é o revisionismo, o negacionismo. É uma atitude anticivilizatória, quer negar a ocorrência de um golpe militar no Brasil, de tortura, das mortes. Então, enfim, é um governo contra os direitos humanos, um governo anti-direitos humanos. Essa é a nossa posição. E a Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma instituição que defende o Estado de Direito, defende os direitos humanos e sociais, os direitos constitucionais previstos no artigo 5º, artigo 7º, evidentemente vai estar contra tudo aquilo que vier no sentido de afrontar esses direitos. Não se trata de ser contra o governo A, B, C ou D, se trata de identificar em posturas do governo, em comportamentos do governo que venham a atingir esse direito, iniciativas, portanto, que são anti-direitos humanos e têm que ser combatidas E o Itzel com o seu helicóptero? Infelizmente vai na mesma linha, né? Vai no mesmo caminho, O episódio que mais ilustra isso é o metralhamento, metralhar as pessoas de comunidades pobres no helicóptero. Isso que nem na guerra se pode fazer isso é um absurdo total. Isso aí se faz nos bairros pobres, né? Não se faz isso em condomínios. Imagina se fizesse isso no condomínio lá do Bolsonaro, para perseguir lá um miliciano que foi preso lá, né? Então, descobre que tem um miliciano lá e vai cercar aquele de helicóptero e metralhar. Imagina a família do Bolsonaro sendo metralhada lá, os vizinhos todos. Não, o que está acontecendo? Queremos prender os como é que se fala? Os milicianos, né? Então, poderia isso? Com isso lá em cima? Então, não pode. Obrigado. Isso, vamos aqui. Obrigado por participar hoje do lançamento do livro do Nilmário Miranda, que é uma pessoa que faz parte da história da luta de direitos humanos no Brasil. Obrigado. TV Comunitária do Rio, o núcleo Consciência e Arte, cobrindo aqui esse evento que é o lançamento do livro do Nilmário Miranda, Histórias que Vivi na História. Mas, Nilmário, eu assisti aí a sua introdução aqui, a palestra que você fez, e enquanto economista, que você também estudou economia, você falava, o endividamento durante o período da ditadura, parece que ela também pendurou o Brasil lá no exterior, né? Um pouquinho também desse lado. O endividamento ajudou a acabar com a ditadura. Chegou um ponto que comprometia qualquer projeto de desenvolvimento do país.
hoje é a dívida pública. A dívida pública é obscena. Eles querem resolver a crise brasileira hoje, tirando direitos, tirando dos pobres, tirando de 80% da população. E poupando o rentismo, os que vivem de lucro, juros, dividendos. O capital financeiro, ele não edifica um tijolo sobre outro, nunca edificou. Ele suga o esforço do trabalho coletivo. A dívida pública é o maior problema do Brasil. É ela que impede o Brasil de crescer. Não é a Previdência, não é o salário mínimo, que é um salário baixo, não é a Bolsa Família, não é o benefício de prestação continuada dos idosos. Nada disso é um problema para o Brasil. E são pequenas coisas que estavam em crescimento, estavam em conquista. O que o Brasil está travado é nessa ganância, nessa distribuição de renda obscena que tem no nosso país, sabe? E que vem desse processo da escravidão, da concentração da renda, do conhecimento, do poder e do saber por uma minoria da população. Não abre mão disso. Toda vez que o Brasil começa a cobrar direitos, distribuição, aí é um golpe, é uma ditabrando, uma ditadura, uma democradura, uma reação que rompe com os padrões da convivência democrática. Um outro aspecto também que eu observei que você não abordou dessa vez, você não quis ser muito navalha na carne, é os mortos e desaparecidos, que também Teófilo Otoni também semeou com o próprio sangue, né, para que houvesse esse raiar de novo, né, das liberdades do Brasil. Teófilo Otoni teve uma cidade pequena, que hoje é uma cidade maior, mas na época uma cidade pequena, por ali relacionado a Teófilo Otoni da Carlos Alberto Soares Freitas, que era o líder da Var Palmares. Por ali estava Antônio Joaquim Machado, um advogado que honrava a ética do advogado. Ele desapareceu junto com o Beto, né, Carlos Alberto Soares Freitas. Estava um jovem de 21 anos, que era de perto de Valadares, e foi morar em Teófilo Otoni, um projeto de guerrilha, né, de resistência armada, que Nelson José de Almeida foi morto na cadeia de Teófilo Otoni. E uma pessoa que foi um militar, e ele, né, enfim, também era do Partido Comunista Brasileiro, do Comitê Central, e foi também. 4 pessoas. O Teófilo Otoni sempre teve nas listas dos subversivos de vários momentos históricos, a começar do próprio Teófilo Otoni, Teófilo Benedito. Eu diria que proporcionalmente, então, a população de Teófilo Otoni e os mortos, eu acho que talvez, relativamente a essa população, foi uma que mais também semeou com sangue essa luta pela abertura. Mas eu queria um pouquinho sobre quem financiou o golpe, quem se beneficiou do golpe. Né? Por exemplo, ele nasceu fora do Brasil. Isso é uma fase, o capitalismo internacional, Estados Unidos sempre considerou a América lugar né, a América é propriedade deles. Quintal. Quintal deles. Eu acho que quando tantos países se juntaram e falaram que não queriam mais FMI, não queria ALCA, queria se unir para um desenvolvimento comum. Começou a falar Banco do Sul, começou a falar uma nova âncora mundial em lugar do dólar, que suga a riqueza do povo do mundo inteiro. Quando falou em BRICS, aí eles se agitaram para... E o Brasil é um país líder. Né? Mas isso aí, eu não falei também ali, olha só, na época, quando eles fizeram o AI-5, eles achavam que aquilo durou uma eternidade. Durou poucos anos, que foi o pior período. Acho que isso vai passar. O Brasil
é um país em erupção. Sabe? Ele está fervendo. Teve um momento infeliz e ganhou essa pessoa que não tem projeto para o país. Porque uma coisa é na democracia, tem alternância de poder. O conservador ganha, aí depois ganha o progressista, você compara, o povo vai comparando. Outra coisa é uma pessoa que tem nenhum compromisso com nenhum projeto de país, um sujeito que bate continência para a bandeira americana, que vai lá, aquela atitude servil, assim, que nos envergonha perante o comandante do império, que é o presidente dos Estados Unidos. Isso aí não existe possibilidade nenhuma para o Brasil seguir sem o mínimo de soberania. Mesmo a ditadura, os militares, eles eram reacionários, perseguiam o povo que lutava contra eles, mas eles nunca fariam isso. Eles reconheceram a independência dos países africanos de língua portuguesa, primeiro que todo mundo. Eles se articulavam, chamado terceiro-mundismo. Eles apoiavam as estatais, tinha até demais, tinha até estatal que não precisava, mas as principais. Eles tinham um projeto de defesa nacional, sabe? Então, os militares, com aquela ditadura que atrasou tanto o desenvolvimento cultural, político, social do povo brasileiro, eles, pelo menos, eram nacionalistas. Pelo menos isso, pelo menos isso. Nilmário, para fechar, eu quero dar um mote para você aqui, então, discorrer. Mais livros e menos armas, né? O livro, para mim, eu não sou escritor, você sabe disso, que não tive esse dom, não tenho essa coisa, não tive isso. Mas a obrigação de narrar o legado, isso é uma preocupação de todos nós. Quem participou durante mais de meio século de lutas em variados momentos históricos, é bom narrar isso. Não só para meus netos, para os netos dos meus irmãos, mas também para o neto de todo mundo, né? Acho que nós temos que ter essa preocupação de falar para as novas gerações, não só para a gente. Mas é bom também para a gente compartilhar experiências, sonhos, lutas. Nós acreditamos nesse país. Nilmário, então, para defendermos do nazifascismo, ninguém soltar a mão de ninguém, né? Obrigado pela entrevista.